A intensidade do momento, chamada de MO, é dada pelo produto entre a força e a distância perpendicular do ponto até a linha de ação da força, conforme a equação 3.12. O momento MO é igual ao produto de F e D. A força de 450 newtons é vertical, portanto, o momento causado por ela envolve a distância horizontal até o ponto O, que é obtida pela relação no triângulo retângulo formado. dx, que é a distância horizontal, é igual à hipotenusa vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. O cosseno, porque dx está colado no ângulo, e resulta em 30 centímetros, que é igual a 0,3 metro. dy, que é o cateto oposto ao ângulo, é calculado usando-se o seno de 60 graus e que resulta em aproximadamente 0,5196 metro. Considerando o sentido positivo de rotação como horário, o momento é positivo e vale 135 newtons vezes metro. Conferindo a resposta pela análise vetorial, usando a equação 3.11, tomando como sentidos positivos das distâncias para cima e para a direita do ponto O, que é o ponto analisado, e lembrando que o sinal positivo no produto vetorial ocorre em I vetorial J, J vetorial K e K vetorial I, e que o produto vetorial de componentes no mesmo eixo resulta no valor zero, I vetorial I, J vetorial J e K vetorial K, o vetor momento é igual ao produto vetorial entre o vetor posição R e o vetor força F. Então, como a força é vertical, utiliza-se a componente x do vetor posição. Então, tem-se o positivo de dx, porque a força está à direita do ponto, e a componente y da força F. Como a força possui componente apenas no eixo vertical, usa-se um negativo, porque ela aponta para baixo, do módulo de 450 newtons. Então, tem-se o negativo de dx vezes o módulo da força de 450 newtons e o vetor unitário k, porque I vetorial j resulta no vetor unitário k. Usando valores, tem-se menos 135 newton vezes metro e o vetor unitário k. O importante é que o módulo da força é o mesmo. O sinal negativo indica que o sentido de rotação é horário. Lembre-se da expressão relógios são negativos. Para responder à solicitação B, sabe-se que o momento deve ser de 135 newton vezes metro no sentido horário. Como a força chamada de Fx é horizontal, a distância para ocorrer momento é vertical, logo usa-se dy. Pela análise escalar, tem-se o módulo de Fx vezes dy, e isso igual a 135 newton vezes metro. Isolando Fx, o resultado é de aproximadamente 259,81 newtons. Comprovando o resultado, sabendo que a força é para a direita, usando a análise vetorial, o vetor momento é igual ao produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. A componente do vetor posição é a y
Então, tem-se um negativo de 135 newton vezes metro com o vetor unitário K tem que ser igual ao produto vetorial entre 0,5196 metro com o vetor unitário J e a componente da força com o vetor unitário I. Há o vetor unitário K em ambos os lados, sendo que no direito ocorre o sinal negativo porque há o produto vetorial entre J e I, resultando em menos K. Então, usando apenas os valores, a componente x é de aproximadamente 259,81 newtons, sendo a situação mostrada na figura a seguir. Para responder à solicitação C, deve-se analisar o lado direito da equação do momento. O valor de F será mínimo quando o valor de D for máximo, porque há o produto entre eles. Então, o momento no ponto O é igual à força mínima vezes a distância máxima. A distância máxima é de 60 centímetros, conforme a figura dada. E para usá-la, é necessário que a força seja perpendicular ao eixo que passa pelos pontos O e A. Neste caso, tem-se 135 newton vezes metro é igual ao módulo de F vezes 0,6 metro. Isolando o módulo de F, ele vale 225 newtons. Representando essa força, como o eixo faz um ângulo de 60 graus com a horizontal, para que a força seja perpendicular, ou seja, formando o ângulo de 90 graus, é necessário que ela faça um ângulo de 30 graus com a horizontal, porém no sentido horário. Para responder à solicitação D, é possível usar a análise vetorial para determinar a distância entre os pontos O e B, sendo o ponto B sobre o eixo que passa pelos pontos O e A, sabendo que a força é vertical. Portanto, a distância usada é a horizontal, porque é sempre a distância perpendicular. Portanto, tem-se negativo de 135 newton vezes metro e o vetor unitário K é igual à componente x da distância, calculada por DOB, vezes o cosseno de 60 graus. Observe a mesma relação utilizada em dx, e o vetor unitário I, isso vezes o negativo de 1080 newtons e o vetor unitário J, sendo que a força de 1080 newtons tem o sinal negativo porque aponta para baixo. Então, há o sinal negativo em ambos os lados e o produto vetorial entre I e J resulta no vetor unitário K. Logo, há apenas a variável DOB, que resulta em 0,25 metro e que equivale a 25 centímetros, sendo a situação mostrada na figura a seguir. Para a solicitação E, nenhuma das respostas dos itens anteriores é equivalente à força original de 450 newtons. O momento pode ser o mesmo, porém as componentes x e y das forças são diferentes.